Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. Em relação a outro assunto que tem a ver com o judiciário hoje e que também está despertando muita atenção da nossa audiência, que é o uso de aviões da FAB por parte do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, foi manchete do UOL hoje pela manhã, falando que o governo Lula está emprestando, desde o início do terceiro mandato, aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, para viagens de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os ministros que mais utilizam esses aviões está o ministro Alexandre de Moraes, segundo dados obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, através da Lei de Acesso à Informação. A Folha obteve esses dados, o nome dos passageiros dos voos não foi divulgado e parte da lista é mantida sob sigilo pelo período de 5 anos. Né? Os trajetos mais comuns dos ministros são ida e volta, São Paulo a Brasília, totalizando 145 viagens. Na semana passada foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo também que o ministro Alexandre de Moraes usou uma aeronave da FAB para vir a São Paulo. Ele participou à noite, esteve à noite no estádio do Corinthians para ver a final do Campeonato Paulista. Ele é corintiano. Né? E no dia seguinte ele participou de um evento, se não me engano, foi no Ministério Público. Vamos lá, professor Mairovich, segundo o que o próprio Supremo divulgou, é que isso é por uma questão de segurança dos ministros. Isso teria acontecido principalmente depois do 8 de janeiro. É justificável isso, professor Mairovich, o uso dos aviões da FAB para ministros do Supremo Tribunal Federal? Vamos separar as coisas, Fabiola. A primeira coisa é a necessidade. Quando o Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros, conclui por uma necessidade, se faz uma, atenção que o termo é técnico e é específico, se faz uma requisição, em que o outro poder não pode deixar de aceitar. Por exemplo, a Justiça Federal, que com relação às eleições, Justiça Federal Eleitoral, faz requisições de estabelecimentos, de colégios. Para quê? Para as votações. É uma requisição. Não se pode negar. Uma coisa é a requisição que não se pode negar. Outra coisa, bem diferente, é um pedido para empréstimo, para desfrute, e esse pode ser negado. Então, as aeronaves do caso são do Poder Executivo, Executivo Federal. Cabe o exame? Sim, cabe sim. Pode ser esse empréstimo, essa cortesia ser negada? Sim, pode sim. Mas o que está sendo feito? E não só nesse governo, como nos anteriores, vem um pedido pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, isso é visto como sendo requisição. E não é. Muitas vezes isso, tem a ver com a segurança, tem de haver com outra, aluga uma aeronave, lança, se verifica. Então, isso tem modus e rebus. E tem, evidentemente, os exageros e que são abundantes. Ontem o Sakamoto lembrou do ex-ministro Juscelino. Ele pegava a aeronave, ele é do executivo também, pegava a aeronave e pegou a aeronave e foi para uma exposição de cavalos, abuso. Um ministro do Supremo alega a questão de segurança e pede por empréstimo e vem assistir o jogo do Corinthians e dá uma encaixada numa aula, numa visita. Veja que o executivo poderia botar um breque. Requisição é uma coisa, empréstimo, cortesia, outra. É isso. Cautela aí, minha gente. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Até a próxima, professor Mairovich.
Até, obrigado. Tchau, Josias. Tchau, Tchau, Sakamoto. tchau, Walter. Vamos emendar essa, Josias? Pode a FAB emprestar avião para o Supremo Tribunal Federal diante do que a gente viu no 8 de janeiro, diante dos ataques que o Supremo vem sofrendo, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, né, nas redes sociais, inclusive ele é muito alvo. Faz sentido a gente pagar, por exemplo, para que eles usem o avião da FAB? Eu não enxergo sentido nessa providência não, Fabiola. Segurança de ministro do Supremo é importante, mas a FAB não é casa da sogra, né? E essa revelação de que os jatos da FAB estão transportando as togas supremas em segredo, sigilosamente, isso potencializa a percepção de que não há privilégio mais delicioso no Brasil do que gastar o dinheiro dos outros. Alega-se que essas aeronaves foram franqueadas aos ministros do Supremo para garantir a integridade física deles. Mas não há justificativa plausível para a falta de transparência. E essas coisas começam assim, Fabiola, e vão crescendo, né? No serviço público brasileiro, regalias temporárias vão se tornando prerrogativas institucionais. Uma vez institucionalizados, os privilégios viram religião. Aí, quando se questiona uma vantagem, é como se estivesse confrontando um dogma. Não, mas por que está questionando isso? Então, como eu disse, segurança de ministro do Supremo é coisa muito séria, mas a Força Aérea não é casa da sogra. Então, se você vai voar nas asas do erário sem transparência, isso é um estímulo à torrefação de verba pública em proveito particular. Antes, só o presidente do Supremo tem uma regulamentação para isso. Só o presidente do Supremo tinha a prerrogativa de requisitar avião da FAB. E está lá o nome do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tem um site da Força Aérea Brasileira. Isso foi tudo conquistado. A duras penas, a imprensa se empenhou muito nessa matéria. E aí, hoje existe um site que traz o horário do voo, o nome do passageiro, o destino, quando decolou, quando voltou. Então, tudo isso está lá no site. Aí você tem lá uns voos que esquisito, não tem o nome. Ah, não, foi requisitado pelo Ministério da Defesa. Aí não aparece o nome de quem voou. Então, desde 2023, os 11 ministros do Supremo passaram a dispor desse privilégio, de usar a FAB como se fosse um táxi aéreo. E aí não aparece nas planilhas públicas essa ordem para retirar o avião do hangar, é atribuída ao Ministério da Defesa. E os nomes dos passageiros ficam em segredo. E escora-se esse segredo numa norma do Tribunal de Contas da União. Então, não faz nexo, vamos de saída dizer que não faz nexo essa alegação de que o sigilo é indispensável em nome da segurança. Mas admita-se que isso fosse conveniente antes do embarque, mas depois do pouso, depois que a viagem já aconteceu, esse segredo ele não serve senão para livrar do constrangimento quem não tolera a luz do sol e evitar o controle social dos gastos públicos. Em nenhuma dessas hipóteses, a aversão à luz do sol ou o veto ao controle social, nenhuma dessas hipóteses combina com a supremacia presumida do Supremo. Então, Fabiola, nós estamos vivendo uma fase em que o golpismo está preso ou está a caminho da cadeia. O Bolsonaro, pressionado pelo Centrão agora, a abrir o caminho para um plano B, em que uma opção presidencial que não confunda conservadorismo com arcaísmo. A anistia se tornou uma causa minoritária nas ruas. Em algum momento, os ministros do Supremo, cercados de guarda-costas, e todos eles hoje estão cercados de guarda-costas, em algum momento eles vão ter que voltar a frequentar saguão de aeroporto. É da vida isso. O juiz tem que responder pelas decisões que toma, eles têm segurança já custeada pelo erário, então não faz nexo ficar eternamente, agora vão ficar escondidos em aviões da FAB? Não, tem que voar em avião de carreira, tem que se submeter ao saguão do aeroporto, a esse convívio salutar com os brasileiros. E se houver exagero, gente provocando, está lá o segurança, o guarda-costa para assegurar a integridade física do ministro. Então, não me parece razoável não, Fabiola. Sobretudo, o que é inexplicável é o segredo, o sigilo. 5 anos?
vão esconder quem é que usou o avião da FAB? Isso não faz o menor sentido. Todo mundo fica comparando aqui até, né, essa situação de ele não frequentar, não ir num avião comercial, mas ir no jogo do Corinthians, numa final entre Corinthians e Palmeiras, né? Inclusive a entrada, saída. Eles viajam frequentemente, eles vão ao exterior. Frequentemente eles vão ao exterior. Eles vão em voo de carreira. E vai lá, para pegar um avião de carreira, você tem que ir para o aeroporto, mesmo que vá para o exterior. E mesmo estando lá, num território em que não se fala nem português, nem bolsonarês, eles têm guarda-costa para protegê-los. Então, eles viajam sempre com... e essa despesa toda é pendurada na conta, no bolso do contribuinte. Então, é preciso que... muito bem, houve exageros, os ministros foram ameaçados, houve um ambiente de disseminação de ódio, de raiva, e fez sentido que fosse recrudescido o esquema de segurança, o número de guarda-costas aumentou o contingente de policiais judiciários. Hoje tem uma polícia Supremo para proteger ministros e proteger também as residências dos ministros, o prédio do Supremo, tudo isso é muito justificável. Agora, é preciso que haja um limite. Franquear avião da FAB para todos os ministros, indistintamente, sem que nenhum deles dê explicação para onde foi, por que foi. O nome, não se divulga nem o nome do ministro que usou o avião da FAB. Aí não, aí... E até os valores, né, Josias? Fico preocupada também com esses valores. Eu sei que uma viagem com um avião da FAB não é barato, não.